7h30, pessoal. Vamos lá? Deu tempo de fazer? Deu 2 minutinhos, né? Cadê? Então, perfeito. A gente tem aqui a questão 2. Quando não vejo carros, não passeio, fico deprimida e por aí vai. Nossa resposta é a C. Vamos lá. Aqui, como a gente tinha falado no outro áudio, né? A gente vai ter uma sequência de condicionais. Deixa eu tirar um pouquinho de zoom aqui para poder ler tudo. Então, a gente fez aqui a separação. Tem que tirar mais um. Mais um. Sei que tem algumas pessoas que assistem através do celular, então quanto mais um tiver, melhor, né? Tá, aqui já dá para ver. Vamos lá. A gente tem aqui, então, as proposições. P, vejo Carlos. Q, passeio. Fico deprimida, chove, faz calor. E aí a gente consegue transformar, né? Para as nossas condicionais. Não P, então não Q, o R. Né? Lá do... Quando não vejo Carlos, não passeio ou fico deprimida. Não P, então não Q, não passeio ou R. E aí vai. Então, o que a gente tem aqui de solução? A gente precisa atender às nossas necessidades de que todas as premissas precisam estar verdadeiras para que a conclusão também seja verdadeira. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Gente, eu tiro o zoom e ele não acaba de chegar. Então, agora deu. Vamos analisar a segunda premissa, P2. Sabe-se que é verdadeiro, né, por conta de P5, né, isso daqui a gente não precisava nem explicitar. Então, Q já vai estar lá como verdade. Deixa eu aproveitar, vou apagar aqui os valores que eu já tenho. Ctrl+Z, 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 Ctrl+Z. E vou colocar os novos. Q, então, a gente já sabe que vai ser verdade. Legal. Vamos fazendo isso, enquanto a gente vai resolvendo. Portanto, a consequente da condicional referente a P2, né, já que a gente tem que é verdade, logo esse carinha daqui vai ser falso. Falso e qualquer coisa vai dar falso. Então, consequente é um valor falso. Por conta dessa nossa conjunção com um valor falso. Visto que a gente tem um falso aqui, a gente não pode ter um verdadeiro aqui. Se S não pode ser verdadeiro, significa dizer que S precisa ser falso para que a gente tenha a nossa premissa atendida. Então, consequentemente, o valor lógico da conjunção é falso, pois depende da R. Com isso, podemos concluir que S é falso. Ou seja, não chove. Beleza. Já temos os valores lógicos de Q e S. Portanto, podemos analisar P4. A gente tem aqui o não Q. Então, se Q é verdadeiro, não Q é falso. De novo, a gente não pode ter um verdadeiro aqui. A gente tem o S. O S é falso, não S é verdadeiro. Então, como aqui é uma conjunção e a gente já tem um dos lados como verdade, o outro lado não pode ser verdade, porque senão nós teríamos verdade com falso, não atenderia na P4. Então, R necessariamente precisa ser falso também. Então, a gente coloca aqui. Então, só para acabar de ler, verdadeiro, sabemos que para toda premissa ser verdadeiro, o antecedente, nesse caso, não pode ser verdadeiro. Portanto, o R é falso. Beleza. Então, agora a gente vem aqui na P1. A gente já tem... Deixa eu subir isso daqui. A gente já tem QRS. Então, vamos lá.
que. Opa, que é verdade. Então, não que é falso. Falso ou R, que também é falso. Falso ou falso dá falso. Então, de novo, a gente não pode ter um verdade do lado de cá. Se não pode ter um verdade do lado de cá, a gente tem que dizer que não P é falso. De onde a gente conclui que P é verdadeiro. Então, vamos descer. P1 é uma condicional cujo consequente é falso, né, como eu falei. Para isso tornar verdadeiro o antecedente, obrigatoriamente precisa ser F. Não PF significa dizer que P é verdadeiro. Ou seja, vejo Carlos. E agora, P3, que é a última que falta. Nós já temos todos os outros valores lógicos, é basicamente substituir. Então, aqui nós temos não P, que dá falso, logo isso daqui não pode dar verdadeiro. Aqui nós temos que, então, verdadeiro e alguma coisa. Então, para isso daqui dar falso, nosso não ter precisa dar falso. Se não ter dá falso, ter é verdadeiro. Vamos para o restante. P3 é uma condicional, cujo consequente é falso. Portanto, o antecedente também tem que ser falso. O antecedente é uma conjunção, na qual uma delas é verdadeira e a outra, que é o não ter, consequentemente, tem que ser falsa. Foi o que eu havia explicado. Portanto, T é verdadeiro. E aí, eu gerei a nossa tabelinha, que é o que a gente estava fazendo conforme a gente ia encontrando ela. E aí, com os valores lógicos, basta a gente vir nas opções e ir transformando até que a gente ache o valor resultante verdadeiro dentro das opções de A até E. Beleza, pessoal? Eu, particularmente, gosto bastante dessa matéria. Acho ela divertida. Acho que com a tabela se torna mais fácil. Na tabela verdade? Não, com essa tabelinha de Ah, com essa tabelinha. PQRS. Sim, sim. Você Isso. só vai olhando e vai transformando. Ela te dá É, na roda, assim. Eu gosto bastante dessa parte de ficar substituindo. Tem alguns exercícios que são bem, digamos, capciosos. Eu errei por conta da P5 aí, ó. Eu não me liguei que tinha uma quinta premissa. Ah, Aí tá. E o pior é que... todo consequente deu errado por conta disso aí. Aham. E eu, assim, na aula da turma anterior, eu dei esse bizu e eu esqueci de falar isso para vocês, desculpa. Que realmente, assim, aqui é a nossa conclusão, mas eu esqueci de falar que isso daqui também é uma premissa. Assim, para quem está fazendo a primeira vez, não é tão visível, realmente. Eu até consegui fazer o resto certinho aqui, mas por conta dessa aí ser primeiro, acabou trocando o valor das proposições, aí deu errado no final. Aham. Realmente, talvez se eu tivesse descido o texto, o portanto, para baixo, talvez ficasse ainda mais visível que é uma premissa. Ontem eu lembrei de avisar isso para a turma, né, nesse bizu, para que as pessoas não errassem, mas eu esqueci de... Falei ontem e esqueci de falar hoje para vocês. Peço desculpas. Bom, vamos lá. Então, vamos continuar nos divertindo. Esse tempo de 10 minutos, tá bom ou tá grande? pra mim tá tranquilo. Então, tá bom. Tá bom. Então, legal. Então, 34, é bom que a gente consegue resolver essa ainda dentro do nosso escopo de tempo dessa reunião aqui. Então, vamos lá, mais 10 minutinhos para essa 3 aqui. E aí a gente corrige logo em seguida. Deixa ela aqui assim. E aí a gente guarda, de repente, essa 4. Qual é essa? Não, ainda falta muito tempo. A gente faz a 4.
Então, vamos lá, 10 minutinhos, então. Que horas são? 7h41, 7h51. Bom, pessoal, vamos lá? Para a gente poder conseguir gravar ainda dentro dessa reunião. Faltam 5 minutos e meio, mais ou menos, para a gente gravar isso aqui. Bom, A3, já temos aqui a nossa resposta, C, para quem acertou, parabéns. Vamos ao que interessa. Então, né, só para ler rapidamente, se Alexandre vai à Alemanha, então Carlos não vai ao Canadá. Se Helena não vai à Alemanha, então Carlos vai ao Canadá e por aí vai. Então, P, Q e R, uma coisinha menor. Nossas premissas, Q, então não P, não R, então P, por aí vai. Nesse caso daqui, olha que coisa legal que é. A gente não tem uma linha direta e definida de como a gente deve atacar esse exercício. Então, a gente vai ter que pegar e falar, olha, P é falso. E vamos resolver P como falso. Então, resolvendo todas as nossas premissas com P falso, nós vamos ter lá Q, o não R, o V e o R, né? Resolvendo. O P como falso. Assim, o não R deve ser falso para que cadê o não R, então F? Aqui, na P2. Seja verdadeiro e não Q deve ser verdadeiro para que V, né? Isso porque a gente assumiu o P falso. Para que V e não Q, nesse caso daqui da P3, seja verdadeiro. E aí a gente fica com o quê? Falso, então verdadeiro, falso, então falso, verdadeiro, então verdadeiro, verdadeiro, então falso. Logo, essa minha expressão, P4 aqui, ela não é uma premissa verdadeira. Então, não vai servir para a gente essa resolução com P falso. Então, a gente não pode colocar como P falso. Agora, será que com P verdadeiro a gente consegue? Então, se a gente só fizer a transformação, né, onde tem P, a gente coloca verdade, obviamente, né, onde está não P, no caso aqui da premissa 1, não P é falso. Então, Q, então falso, não R, então verdadeiro, e assim vai. Assim, Q deve ser falso, para que Q, então F, seja verdadeiro. Vai ficar F, então F, e o restante tudo igual aqui, seguindo. Assim, R deve ser falso para que R, então F, seja verdadeiro. E aí fica F, então F, verdade, então verdade, falso, então verdade, e falso, então falso. Nesse caso daqui, a gente conseguiu atender a nossa demanda das premissas verdadeiras. Então, a gente faz a substituição dos valores. A gente tem, então, P como falso, o Q como falso, vamos colocar aqui, né, ficar mais fácil. O P como falso. Aí, logo aqui, depois, a gente verificou o Q como falso. Depois, a gente viu o R. O R aqui como falso, já que também não precisava. Deixa eu ver. Não. Nessa daqui eu não coloquei a tabelinha no final. Vou até alterar para colocar. Então. Ô, Sérgio. Oi? Você pode subir um pouquinho aí o slide para mim ver um negócio aqui nas proposições aqui? Não, até onde? Pode subir um pouquinho. Aqui já é o começo. P... As premissas. Tá, eu fiz uma cagada aqui. Ô Júnior, você botou R, então P na 4? Foi isso?
P4. R, então, o quê? R, então, P. Foi exatamente essa burrada. Eu fiz isso também. Agora que eu tô vendo professor, aqui. volta na questão. Ali, se Helena vai à Holanda, então Alexandre vai à Alemanha. A última é R, então, P. Não é R, Fiz então, assim P. também. É por isso que eu tô R, perdido. então P. Deixa eu ver. Posso estar equivocado aqui. Olha só, a sala vai fechar. Aí eu coloco para a gente, abro uma nova e continuo. Tá. É porque ele definiu o Alexandre como sendo o quê? Isso. Tá Alexandre aqui. pra mim é P. É verdade, é isso aí. Uhum. No final, a gente acertou. É isso.